senhor está comentando aqui as novas formas de costumes, né, que a pandemia impôs aos brasileiros. Por exemplo, as compras digitais. De fato, muitas pessoas passaram a efetuar suas compras por meio de aplicativos, pela internet. Os serviços comprovadamente funcionaram, os serviços de entrega. Houve uma readequação de logística, novos empregos criados por conta disso e por aí vai. Ocorre que nós estamos entrando numa etapa em que a maioria dos governadores, por exemplo, dos estados, defende o lockdown. E esses lockdowns cada vez mais severos, vou incluir aqui os prefeitos também para não ser injusto com alguns governadores. Esse lockdown mais severo impõe o fechamento dos supermercados, que passariam a atender somente por delivery. A minha pergunta ao senhor é aquela que muita gente se faz nesse momento. Há risco de não conseguir atender a essa demanda, até porque esse serviço de entrega ainda é para poucos, se a gente tomar em conta o tamanho dos estados, das populações, e também é um serviço novo. Olha, que eu posso falar assim, com bastante segurança sobre isso. Não há capacidade de atendimento hoje em delivery para todo esse volume de venda. Não há. Isso pode causar um desabastecimento. Essas medidas que são decretadas pelos municípios e pelos governos, nós da Abras vemos isso com grande preocupação, porque nesse momento onde a gente precisa todos estar concentrados exatamente na orientação da população, nós estamos desconstruindo aquilo que foi construído em um ano. Ou seja, o consumidor habituado a se abastecer da forma que era mais conveniente para ele. Ou seja, você imagine essas pessoas de uma certa idade que muitas vezes se utilizavam dos familiares, amigos e vizinhos para ir ao supermercado para fazer as compras para eles. Essas pessoas não podem ficar sem alimentação. E pela Constituição, essas são as garantias que ele tem de ter acesso à alimentação. Eu fico até um pouco preocupado em relação a isso em termos de segurança alimentar, né? Quer dizer, na medida em que essas restrições acabam vindo, elas acabam muitas vezes aglomerando os dias que antecedem os fechamentos. Quando, na realidade, em algumas localidades, existe até restrições relacionadas a determinado tipo de produto que a autoridade local define que determinados produtos precisam ser isolados porque ele não é essencial. Olha, quem sabe se é essencial naquele momento ou não é o consumidor. Então, se naquele momento ele entrou na loja, ele precisa comprar uma lâmpada, que a lâmpada da casa dele queimou, é essencial. Se ele precisa comprar um copo descartável, uma toalha de papel, então ele está dentro da loja, ele já está lá buscando as suas necessidades. E a gente verifica que essas restrições não são algo que seja necessário nesse momento. Eu acho que tem outras medidas que a gente sempre procura dialogar com as autoridades para ajudá-los nessas orientações. Então, essas localidades onde tomar essas medidas mais radicais, você verifica aqui no estado de São Paulo, por exemplo, nós temos o supermercado funcionando perfeitamente, conseguindo fazer essa função dele, que é estar aberto para o consumidor, ou ir na loja física, ou ele fazer as suas encomendas e passar e pegar no momento mais adequado, ou ele fazer a sua venda por internet. Então, isto não é uma medida que nós vemos que isso vai resolver a situação. Não, e a outra preocupação que a gente verifica é que em algumas regiões já há falta de produto. Os consumidores foram às lojas e levaram quantidades e acabaram desabastecendo as lojas. E a preocupação também é com relação principalmente aos produtos que nós chamamos perecíveis, né, e produtos in natura, em que muitas vezes o produtor ele produz, ele está preparado para fazer as entregas, para fazer as suas vendas, e ele não consegue voltar essa produção para a terra. Isso vai ser consequentemente descartado e é mais um desperdício no momento onde nós não podemos desperdiçar. Constantino.
Pois é, senhor Márcio, eu estava com a pergunta exatamente aqui sobre isso, estoque perecível. Antes, deixa eu dar meu parecer de que as imagens de supermercados com seções inteiras lacradas, fechadas, porque algum governador não considera aquele produto essencial, é para mim, que defendo as liberdades, algo chocante. Remete a uma tirania, a um sistema totalitário que me assusta. Mas eu quero fazer uma outra pergunta antes do estoque perecível e de um custo fixo muito alto que os supermercados têm também. O faturamento no setor é muito alto, muito elevado, mas a gente sabe que precisa do giro, né? Que a margem muitas vezes é estreita. Então eu queria saber o impacto disso nas empresas, essas decisões de fechar seções e ignorar essa questão de difícil gestão de um supermercado, né? Mas antes, senhor Márcio, eu queria perguntar sobre contaminação de funcionário, se o senhor tem alguma estatística, porque esses estudos, essas pesquisas de onde a pessoa contraiu o vírus, eu acho muito difícil, porque pergunta, onde é que você acha que você contraiu? No metrô? A pessoa não sabe. Agora, os funcionários, eu acho que a gente consegue ter um controle melhor, né? E os funcionários estão expostos o dia inteiro lá, com os devidos cuidados, mas eles estão tendo acesso e lidando com todos os clientes que vêm. Então, eles seriam um grupo de risco, um foco maior. Há uma pesquisa, algum levantamento de que esses funcionários de supermercados tiveram, numa proporção maior do que a população em geral, contágio de Covid, internações, algo assim? Olha, você colocou num ponto bastante relevante. A primeira medida que nós tomamos no início foi exatamente fazer o afastamento de todos os funcionários que estavam na faixa de risco. E nós contratamos novos funcionários para que pudesse fazer essas atividades e garantimos todas as questões relacionadas trabalhistas das pessoas que foram afastadas aí pelo grupo de risco. As informações que nós temos sobre isso é muito baixíssima. Por quê? Porque exatamente é a prevenção que mostra que quando tem um protocolo e esse protocolo é seguido à risca, o risco de contaminação é bem menor. Então, esse índice é muito pequeno, e até porque o próprio consumidor seria a primeira pessoa a identificar essas coisas, e o consumidor está muito seguro quando ele vai ao supermercado, né?